Você conhece a estrutura de um algoritmo? Então fica comigo nesse vídeo que nele eu te ensino a estrutura básica para você escrever o seu algoritmo. Se gostou desse assunto, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos conteúdos. Olá, Levi Rodrigues, bem-vindo ou bem-vinda ao canal É Desse Jeito. Nesse canal eu posto semanalmente conteúdos relacionados à computação e informática. Então vamos ao conteúdo. Então nesse vídeo você vai conhecer a estrutura básica de um pseudocódigo ou algoritmo, né, como muitos chamam. Então a gente precisa entender, antes de escrever um algoritmo, quais são as partes, né, que compõem esse algoritmo ou pseudocódigo. A gente chama de pseudocódigo porque ele é um falso código, ele não executa, né? Ele não serve para executar, né? Ele não é escrito numa linguagem de programação, né? Como a gente vai ver em outros vídeos. A forma para a apresentação de algoritmos é rica em detalhes, né? Que é o pseudocódigo, como a definição dos tipos de variáveis usadas, né, no algoritmo. O pseudocódigo ele assemelha-se com os programas são escritos, né? A escrita do pseudocódigo ela aproxima muito, né, do que a gente costuma utilizar aí numa linguagem de programação. Então, para traduzir o pseudocódigo para uma linguagem de programação, né, você precisa conhecer a linguagem de programação e o vocabulário ali das suas regras, né, tanto sintáticas, né, da linguagem, né? Busca rigidez sintática e semântica, né? Porém sem o detalhamento exigido, né, como acontece nas linguagens de programação. Então isso é o que diferencia, né, um pseudocódigo de um código escrito na linguagem de programação. Então a estrutura básica de um pseudocódigo ou algoritmo é basicamente o que você vê aqui nesse slide, né? Todo pseudocódigo ele possui a seguinte estrutura básica, né? Então você tem aqui o nome, né, do algoritmo, né, então, e depois você tem as variáveis e, né, a lista de variáveis, depois você tem aí o início, né, e o fim, né. Então o algoritmo ele é um bloco, né, vamos dizer assim, de código, né, aqui, um pseudocódigo, que serve aí para você entender como é que você vai resolver um problema, né. Então, a gente tem aqui que as palavras em negrito são as palavras reservadas, né? As palavras em português que indicam seções do pseudocódigo, né? Então, são partes do pseudocódigo ou ações a serem executadas pelo computador, né? Quando a gente está falando ali uma linguagem de programação. Na seção variáveis, ou var, né? Dependendo aí do programa que você vai utilizar para declarar, né, as variáveis, então elas servem para declarar as variáveis, né? Ou seja, indica que a gente está declarando variáveis. A gente vai ver depois o que é uma variável, né? Se você não sabe, a gente vai explicar em outro vídeo, né? Então, a gente vai aprender o que é uma variável e para que ela serve. Basicamente, uma variável é uma região, né, que você vai colocar na memória, né, do computador que vai servir para você colocar alguma informação. Entre as palavras início e fim, na estrutura do pseudocódigo, é onde seria uma sequência de comandos, né, do nosso algoritmo, né? O que ele vai fazer, né? E pode conter também a referência a variáveis e expressões. Toda linha de comando, ela termina com ponto e vírgula, né? Existem aí algumas exceções. Então aqui a gente tem a estrutura básica de um algoritmo, de um pseudocódigo. E esse pseudocódigo ele tem esse pseudocódigo ele tem aqui um propósito, né? Que é saber qual o número entrado pelo usuário é maior. Então, ele define um número maior. Tem aqui a declaração das variáveis, né? Então, tudo que vem aqui depois da palavra var, né, ou variáveis. Então, a gente tem aqui 3 declarações de variáveis, né? A primeira, número 1, a número 2 e maior, né? Então, aqui indica o tipo. A gente vai aprender também o que é o tipo de uma variável. Entre essa declaração de início e fim, a gente tem, então, o que o algoritmo vai fazer. Então, vamos só ler aqui o que ele faz, né? Primeiro ele lê 2 números, a gente vai estudar como é esses comandos de leitura, de entrada, né? E aí ele faz aqui uma comparação, né? Então a gente vai estudar também a estrutura de decisão, como é que a gente tem a mais básica que é a estrutura SI, né?
Então, se número 1 for maior que o número 2, então, né, maior recebe número 1. Se não, né, maior recebe número 2. E aí, então, aqui a gente já tem a estrutura do fim, né, desse se aqui. E aqui a gente vai mostrar na tela, né, através desse comando aqui de saída, né, vai mostrar o maior número. E aí o algoritmo termina. Então, é um algoritmo bem simples. Ele só define entre dois números qual deles é maior e mostra para o usuário, né? Então, ele pega dois números, compara esses dois números e mostra na tela qual é maior. E a sintaxe de comandos e instruções é usada a seguinte notação. Palavras em negrito são palavras reservadas, ou seja, aquelas palavras que a gente não pode, por exemplo, declarar uma variável. Palavras entre maior e menor são elementos do algoritmo a serem substituídos por nomes ou valores a serem definidos pelo programador. E entre os elementos colchete, né, são opcionais. Texto entre o que uma determinada instrução faz. Declaração de variáveis. Declaração de variáveis, né, todas as variáveis que serão utilizadas pelo algoritmo devem ser declaradas entre as palavras reservadas, né, como eu já falei, variáveis ou var, início. Comando de atribuição, ou seja, a atribuição é quando você vai determinar um valor aí para uma variável. Você vai associar um valor, você quer colocar o valor, um valor digitado pelo usuário numa variável. Então, a gente tem o símbolo, né, de atribuição. Comando de entrada, ou seja, são comandos, né, que requerem do usuário a entrada de um valor. Esse comando, né, tudo que você vai colocar ao computador, que vai se pedir para o usuário, no algoritmo, então, você usa essa instrução chamada leia. Né? Aqui a gente tem 3 exemplos, né, onde está pegando aqui do usuário o salário, depois ele pega um nome, através da instrução leia, e depois ele pega 2 notas, né, 2 valores. Quando eu quero escrever na tela alguma coisa para o usuário, né, então eu vou colocar aqui por meio dessa palavra reservada escreva, né, esse comando escreva. Nesse caso aqui, eu tenho 3 exemplos onde eu escrevo olá mundo. Então ele vai exibir na frase olá mundo. Depois ele escreve na tela os valores de 1 a 5, por fim a média, né, escreve o valor de uma média, uma variável chamada média. Aqui a gente tem um exemplo de um algoritmo que calcula a média e mostra o resultado. Então, o nome do algoritmo, como a gente já viu, calcula a média. As variáveis, né? Eu quero declarar as variáveis, tenho que usar a palavra variável ou var. Nesse caso, nota 1, nota 2, média, que são do tipo real, são as variáveis aqui desse algoritmo. Entre início e o fim, eu vou ter, então, o algoritmo, né, em si, o que ele vai fazer. Então, de início, ele tem aqui a instrução para informar o usuário, né, que ele precisa, né, que seria a nota. Então, escreva, então, vai mostrar na tela, né, a instrução, né, para o usuário. Digite uma nota. Aqui no algoritmo pede, por meio da instrução leia, nota 1. Então, ele vai entrar com a nota 1. Depois, escreva, digite a segunda nota. Aí, leia, um comando leia, nota 2. E, por fim, internamente aqui, o algoritmo ele vai pegar, através desse comando aqui de atribuição, ele vai colocar a nota 1 mais nota 2, dividido por 2, vai colocar tudo na variável média. E, por fim, então, ele vai escrever, né, por meio da instrução escreva, vai mostrar para o usuário a média que foi calculada. E aí o algoritmo termina. Então, para testar os algoritmos, a gente tem nas ferramentas, né, o que a gente chama de depurar, né, que é analisar os resultados aí do programa gradativamente, né, linha por linha, em busca de possíveis erros. Né? Então, a gente chama isso de debug, né, nas ferramentas a gente chama de debug. E tem também o teste de mesa, né? É uma tabela onde a gente entra com os dados e vai fazendo o cálculo manualmente. E aí você vai ter aqui as linhas do algoritmo e aí você vai ter as variáveis, né? E você vai entrando com os dados então. Então era basicamente isso nesse vídeo. A intenção era mostrar aí uma estrutura básica de um algoritmo, como é que você vai escrever seus algoritmos aí no decorrer dos seus estudos. Fique ligado aqui no canal que a gente vai ter mais conteúdo ligado a algoritmos até nós começarmos a escrevê-los. E depois também a gente vai escrever esses mesmos algoritmos utilizando, né, aí uma linguagem de programação. Né? A gente já vai converter
esses algoritmos para uma linguagem de programação, por exemplo, a linguagem de programação C. Fica ligado, quem curtiu esse vídeo, curta e se não inscreveu no canal, se inscreva no canal.